Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos em nossa última aula, o 28º encontro, sobre o estudo do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Finalmente chegamos ao final desse livro, ao capítulo 10. Vou ainda terminar o capítulo 9 nesse encontro e fazer o capítulo 10, tá bom? Então, ele começa falando assim, com o título, Para uma ordem diferente da realidade. Foi um capítulo bem interessante, que fez um apanhado geral de tudo que ele falou durante o livro todo, né? Então, ele fez é como se fosse um apanhado mesmo, geral, colocando em algumas situações, tem até algumas partes que eu vou ler para comentar, porque são partes bem interessantes para nós, tá? Para nossa reflexão. Então, nesse início, logo no início ali, ele faz um comentário, né? Ele publica um comentário de alguma pessoa que assiste as palestras dele. O livro ele tem vários comentários de pessoas que assistem, né? As palestras que ele dá e tal, e ele colocou no livro vários desses comentários. Nesse último capítulo, ele vai colocar muitos desses comentários, tá? Então, eu selecionei alguns deles, que não fossem repetitivos, né, daquilo que a gente já falou durante o livro todo, tá? Mas um dos comentários é esse aqui que eu vou ler. A pessoa diz assim: não concordo que o corpo tenha de morrer. Estou convencido de que podemos alcançar a imortalidade física. Acreditamos na morte e é por isso que o corpo morre. Então, a pessoa acredita que, como nós, seres humanos, acreditamos que a gente morre, é por isso que o corpo morre. Ou seja, a pessoa quer dizer que aquilo que a gente acredita é o que acontece, né? Aí ele diz assim: o corpo não morre, porque você acredita na morte. O corpo existe, ou parece existir, porque você acredita na morte. Então, nesse final de livro, ele traz assim algumas ideias que realmente são muito abstratas. É difícil para a gente que vive desse mundo, da forma, desse mundo material, conceber essa realidade. Mas também, por outro lado, ele nos traz conceitos que fazem com que a gente fique com aquela interrogação enorme na nossa mente, né? Quando a gente reflete sobre as coisas que ele fala. Por quê? Ele está trazendo realidades que são tão incomuns para nós que fica difícil a gente acreditar nisso, conceber isso como uma verdade, né? É difícil porque nós estamos tão acostumados a, a vivenciar essa realidade, inclusive isso que a gente aprende, né? Desde o momento que a gente nasce, nós vivemos, somos inseridos nessa matéria. Então, quando chega esse tipo de conceito, a gente fica pensando, poxa, o que mais existe? Ou o que existe que eu não sei, né? Quais são as verdadeiras realidades, né? O que é real mesmo? O que é isso que ele está falando? Porque ele está dizendo aqui que o corpo existe ou parece existir. Esse conceito ele já é trazido pelos orientais, pelo povo hindu, por exemplo. Eles já trazem isso, né? Eles falam que esse mundo da forma, esse mundo material, é um grande Maia, né? O grande Maia é essa grande ilusão. Então, eles já trazem esses conceitos, esse mundo oriental. Tá? E aí eles dizem, né, que como a gente tem essa ilusão de que nós temos um corpo, por isso que a gente acha que a gente morre.
Porque é como se a gente fosse o corpo, como se esse corpo representasse o nosso próprio ser. Mas o que ele quer dizer é que esse corpo, na verdade, não existe, porque ele é uma ilusão. Então, a morte não existe. Por outro lado, aqui no nosso mundo ocidental, a gente acredita na vida eterna, né? Até os católicos, por exemplo, os evangélicos, né, acreditam na vida eterna. Nós, que somos espiritualistas, os espíritas, enfim, acreditam na vida após a morte, numa vida que continua, né? Então, esse conceito também já é algo que a gente trabalha aí na nossa mente, né? No nosso ser. A gente também acredita nisso. Mas fica difícil para a gente cogitar a ideia de que o corpo, por exemplo, esse corpo que eu estou pondo a mão aqui agora, ele não existe. Como assim ele não existe? Não é? E como assim esse corpo morre porque eu acredito que ele existe? Então, são ideias muito contundentes para nós, né? E ele vai, nesse capítulo todo, falando nesses conceitos e rebatendo algumas perguntas que são colocadas, né, das pessoas que também ficam ali se questionando, mas do que ele está falando, né? Aí ele continua: o corpo e a morte fazem parte da mesma ilusão, criados pelo modo egóico da consciência. Ou seja, nós temos uma consciência, nós vamos pensar no nosso espírito, no ser espiritual, que não é o corpo. Então, essa consciência, quando está encarnada aqui, nesse plano material, está se manifestando aqui no plano material, ela gera um ego, ela vai criar esse ego a partir do momento que ela nasce e começa a crescer, então ela vai formando esse ego, que é essa identidade que ela tem aqui, nesse plano, e essa identidade passa a gerir aí essa consciência. Então, nós estamos iludidos por conta desse ego, né? Dessa mentalidade guiada por esse ego. E tudo isso é uma ilusão. Então, nós estamos muito inseridos nessa ilusão. E como a gente acredita que nós temos tudo isso, que nós somos um corpo, que tudo que existe essa é a realidade, né? Como a gente acredita nisso, então nós vivemos em função dessas nossas crenças e não conseguimos transcender esse ego, essa consciência que é totalmente guiada por esse ego, né? O modus operandi dessa consciência aqui é o ego, né? E por isso que para nós fica muito difícil a gente transcender esse ego, por conta desse modus operandi que a gente tem já desde que a gente nasce e vai crescendo, né? E todas as pessoas à nossa volta com essa mesma forma de pensar, tá? Essa consciência egóica, que não possui consciência da fonte de vida e vê a si própria como separada e permanentemente ameaçada. Então, essa consciência egóica, que não tem essa conexão com a fonte divina, né? Com a fonte real da vida, essa consciência é aquela que vive se sentindo ameaçada, que tem medo e que se vê separada dessa fonte da vida. Tudo está separado. Então, é aquele modo cartesiano, né, de ver. São as partes, não é o todo. Não é uma forma holística. Né? Então, a medicina holística, por exemplo, ela não vai ver as partes, ela vai ver o todo. Né?
A medicina cartesiana vai ver as partes. Então, nós estamos inseridos nesse mundo das partes. E por conta disso, nós nos afundamos cada vez mais nessa forma de pensar e de enxergar a realidade. Então, a realidade só é do jeito que é para nós, porque nós a enxergamos dessa forma. Ele traz isso nesse capítulo. A realidade será de acordo com o observador, com o ser que está observando essa realidade. Né? E é lógico que agora, nesse momento, talvez muitas pessoas que estejam aí me ouvindo, vocês que estão aí, eu mesma, né? Em muitos momentos, vou acreditar de pé junto ali que essa é a realidade. Para mim, essa é a verdade, não tem jeito. Essa é a verdade. E não tem como não ser para mim, porque é isso que eu vivo. Mas ele está trazendo aqui que a realidade é de acordo com quem observa. Então, a realidade, na verdade, ela não está pré-formatada, ela não é algo cabal, né? É aquilo e acabou e não existe outro. Não. Então, ele traz esse leque de possibilidades para a gente. E tudo bem se a gente não consegue ainda conceber esses conceitos. Né? Normal que a gente não consiga. Mas interessante também que a gente comece a pensar sobre isso. A abrir a nossa mente e aceitar, sim, que pode haver coisas que a gente não sabe. E que seria uma realidade que essas outras pessoas estão trazendo, essas outras consciências, né, estão trazendo. E quem somos nós para dizer que essas realidades aí, que a gente não imagina ao certo, não são verdadeiras, não existem? Quem somos nós para dizer isso? Se a gente pegar uma pessoa que nasceu aí numa ilha, nunca viu civilização alguma, nada, absolutamente nada, vive lá com os animais e tem aquela vida bem de floresta e com os animais. Ela também vai acreditar que aquela é a única realidade dela, não é? Mas, além dela, pode existir uma realidade que ela nem imagina. De foguetes indo para a Lua, de jatos voando, de medicina que ela nem sabe que existe. Então, a gente não sabe realmente o que tem além daquilo que a gente conhece. Corpo e morte. Tudo isso é uma ilusão, ele diz. Um não existe sem o outro. Corpo não existe sem morte. Porque se tem morte, tem corpo. Se tem corpo, tem morte. Você quer manter um lado da ilusão, mas isso não é possível. Ou você mantém tudo, ou desiste de tudo. Então, o que ele quer dizer? Que nós acreditamos que nós temos um corpo, mas a gente não quer morrer. A gente quer acreditar na vida eterna. A gente quer acreditar que essa vida, ela perpetua, né? Porém, o corpo é o único que morre. Então, se eu quero acreditar na vida eterna, como eu posso ter medo da morte? De que jeito? Então, a gente fica naquela confusão, né? A gente quer só uma parte dessa ilusão, a outra parte a gente não quer. Porém, se a gente tem uma parte, a gente tem que pegar a outra, porque a outra faz parte. Faz parte. Então, ou a gente começa a pensar diferente, ou a gente fica com tudo. Que existe morte.
e acredita nisso. Inclusive, nós sabemos, nós, né, quem estuda sobre isso, não todos sabem, mas quem estuda sobre, tem as informações da espiritualidade, né, que existem espíritos que já desencarnaram, mas que estão lá num plano mais sutil e estão dormindo, porque eles acreditam que morreram e não acordam e ficam lá, naquele estado de consciência. Então, olha só que interessante. A realidade é aquilo que a gente acredita. Até o umbral não é um estado de consciência? O umbral é um estado de consciência. Nós podemos estar no umbral aqui, agora, na vigília. Nós estamos numa situação ruim, péssima. A gente pode estar no umbral aqui mesmo. É o nosso estado de consciência. Uma pessoa que se suicida, por exemplo, acredita que ela não vai levar com ela aquele estado de consciência, a sua perturbação, só que a perturbação vai com ela. Então, tudo é um estado de consciência. Se tudo é um estado de consciência, será que ele está falando algo que não faça sentido? Quando ele diz que a realidade depende do observador? Então, são coisas que a gente pode começar a refletir e começar a abrir nossa cabeça. Porque se a gente começa a aceitar as possibilidades, a gente começa a ver coisas diferentes também. Se a gente não aceita certas possibilidades, isso se fecha para nós. Porque a gente não quer ver. A gente não aceita ver dessa forma. A gente aceita só no nosso quadrado, naquela nossa caixinha fechada. Então, mesmo que a gente não compreenda tudo que ele traz nesse livro, que realmente vai muito além daquilo que nós estamos acostumados, que pelo menos esse livro possa servir de uma abertura na nossa consciência, para que a gente possa, aos poucos, vislumbrar realidades que a gente nem imagina. E a partir do momento que eu acredito que eu vou para a vida com esse olhar de curiosidade, com esse olhar de quero saber, esse olhar de, puxa, que mais essa vida tem para mim? Quanto mais eu vou para a vida desse jeito, mais as coisas vão acontecendo. Porque depende do observador. Não depende do objeto observado. E esse é o mapa da mina. Corpo é uma percepção incrivelmente errada da sua verdadeira natureza. Ou seja, se nós queremos nos perceber, não é para o corpo que nós devemos nos focar. Não é o corpo que nos traduz. Porém, o corpo ainda é o caminho. Ele vai falando isso daqui a pouco. A sua verdadeira natureza está escondida dentro desta ilusão, que é o corpo, não fora dela. É por isso que o corpo continua a ser o único ponto de acesso a ela. O que ele diz o livro todo? Ele fala do poder do agora. Ele fala para estarmos presentes. Como que eu vou estar presente se não for com esse corpo? Onde eu estou hoje me manifestando? Com o quê? Com esse corpo. Só que esse corpo é um veículo de manifestação. O corpo é um veículo. Ele não é o meu ser. Ele não é a minha consciência. Ele é um veículo muito bem feito, né?
pela consciência divina, com todas as funcionalidades necessárias para que esse espírito consiga se manifestar. Então, esse corpo, ele veio no jeito. E quando ele não vem num bom estado, num estado razoável, eu tenho dificuldades de manifestar todas as minhas potencialidades enquanto espírito, não é? Então, se eu estou aqui me manifestando com esse corpo, como eu vou procurar a minha verdadeira natureza fora de mim? Como eu vou achar isso, sei lá, fazendo isso ou aquilo, indo num culto, indo sei lá onde? Não, o culto tem que ser aqui dentro. Não importa o que eu faça. Tem que ser aqui dentro. É aqui que eu tenho que estar. Para eu estar aqui agora, eu preciso estar no presente. Porque se eu estiver no passado, ou se eu estiver com a minha mente lá no futuro, eu já não estou aqui. Esse corpo é só um trampolim para o passado ou para o futuro. Estar no presente implica em sentir o que está acontecendo aqui e agora. Sentir. É por isso que o nosso corpo veio com as sensações, com a possibilidade de nos traduzir as sensações da vida. A vida vai ser percebida por esse corpo, mas vai ser absorvida pelo meu espírito. Esse corpo, ele só é um meio pelo qual eu vou experimentar a vida que está aqui, ao meu redor, se traduzindo para mim nesse momento. Então, o corpo é uma ilusão e o meu verdadeiro ser, o acesso a ele, hoje, que eu estou encarnada, é através dessa minha ilusão chamada corpo. Uma das maiores descobertas da física moderna fala da unidade entre observador e observado, né? Então, essa é uma das maiores descobertas da física. A questão dessa unidade. Tudo é um, né? Existe uma unidade, não existe separação. Por isso que ele fala o tempo todo aqui em unidade e não em separação. Outros teóricos muito importantes, como Ken Wilber, por exemplo, de uma forma muito avançada, vai falar sobre isso, sobre o holismo, né? Por quê? Porque essa é a realidade. Nós temos que ir nos acostumando a essa nova forma de ver a vida. Ir acostumando a ver de outra maneira, a entender que existem outras possibilidades, além dessa que contaram para a gente. Temos que estar dispostos a transcender o tempo todo. Se nós estamos transcendendo o tempo todo na nossa vida, nós estamos acostumando esse nosso cérebro, que é o cérebro hoje, que traduz as coisas dessa vida, nós estamos acostumando ele a ver de outra forma a vida, né? E isso é uma engrenagem. Eu vou trazendo outras possibilidades para mim. A consciência observadora não pode ser separada dos fenômenos observados. Isso daqui eu lembro que o próprio Pietro Baldi já falava. Nos nossos estudos anteriores, eu lembro que nós estudamos isso. Que a consciência, ela precisa estar integrada com os fenômenos. E um olhar diferente faz com que os fenômenos observados se comportem de maneira diferente. Olha aqui. Olha a realidade dependendo
do observador e não do objeto observado. Esse é um conceito que nós precisamos digerir, porque ele realmente é muito diferente daquilo tudo que nós estamos acostumados. Apesar de estarmos inseridos nessa realidade e de acharmos que tudo isso aqui, isso é o que é real mesmo, e termos quase a total certeza, hoje vamos colocar um pouco de dúvida. Será? Será mesmo? Será que pessoas, consciências encarnadas mesmo, e civilizações antigas que trouxeram isso estavam todos malucos? Será que eles falavam do nada, não pensavam no que eles estavam falando, no que eles estavam trazendo? Será? Então, é o momento da gente ir além. Há, de fato, um número infinito de interpretações completamente diferentes de mundos completamente diferentes, tudo dependendo da consciência que os percebe. Olha só que interessante que ele traz. Há um número infinito de interpretações completamente diferentes, de mundos completamente diferentes. Então, ele traz aqui que existem mundos muito diferentes desse que nós conhecemos. Nós temos que transcender com a nossa mente, com essa mente desse, que está aqui, junto com esse cérebro, né, físico. Então, a mente, a parte abstrata, precisa ir mais longe, mais e mais longe, porque todas as vezes que nós transcendemos, nós ampliamos essa mente, e nós ampliamos, então, aquilo que o nosso cérebro entende como verdade. Aí, quando a gente faz a nossa viagem astral, quando a gente vai dormir, nós conseguimos vislumbrar outras realidades que antes não eram concebidas por nós. Mas, se a gente continuar com a nossa mente fechada, numa caixinha pequena e limitada, nós não vamos transcender quando a gente sai, por exemplo, numa viagem astral. Nós não vamos transcender. Nós vamos ficar fechados, porque lá, naqueles planos mais sutis, nós somos a mesma pessoa. Se nós somos conscientes aqui, nós somos conscientes lá. Se aqui na Terra nós não somos conscientes, somos inconscientes. E eu não estou falando de estar de olhos abertos na vigília. Isso não significa estar consciente. Apenas consciente físico aqui, na parte do corpo. Só estamos na vigília. Mas podemos estar dormindo consciencialmente. Além de nós, nesse exato momento, muitas coisas podem estar acontecendo que a gente nem faz ideia, nem imagina. Muitas coisas estão acontecendo nesses mundos completamente diferentes, porque existem muitas e muitas mentes muito diferentes das nossas, que estão observando fenômenos e gerando outras realidades que a gente não imagina. Aí, ele entra no capítulo 10, e ele vai falar do significado da rendição. O que é essa rendição, né? Teve uma parte aqui que eu lembrei da Maria Helena, de alguns comentários que a Maria Helena fez. Ele fala o seguinte: uma pessoa que assistiu à palestra dele, né? Uma das pessoas, então a pessoa comentou o seguinte:
Mencionou várias vezes a palavra rendição. Não gosto dessa ideia. Soa um pouco fatalista. Se aceitarmos sempre as coisas como elas são, não faremos esforço nenhum para as melhorar. Quer me parecer que progresso significa, tanto na nossa vida pessoal como na coletiva, não aceitar as limitações do presente, mas procurar ultrapassá-las e criar algo melhor. Se não tivéssemos feito assim, ainda hoje estaríamos a viver em cavernas. Como é que concilia a rendição com mudar as coisas e fazer com que os projetos se concretizem? Até a Maria Helena, né? Maria Helena, você perguntou certa vez aí nos nossos estudos se a gente não estaria sendo passivo, né? Quando a gente, né? Lembra, né? Quando eu li isso daqui, eu lembrei logo de você, daquela sua pergunta, né? Você já perguntou lá atrás, né? Verdade. Perguntou aqui, né? Aí ele fala o seguinte: não quer dizer aceitar passivamente toda e qualquer situação em que você se encontre, sem fazer nada para resolver. Nem sequer significa não fazer planos ou iniciar uma ação positiva. Então, não é isso. Render-se consiste na sabedoria simples, mas profunda, de obedecer e não opor-se ao caudal da vida. O único lugar em que pode ter a experiência do caudal da vida é no agora. Por isso, render-se é aceitar incondicionalmente e sem reservas o momento presente. É pôr de parte a resistência interior ao que é. Então, eu não tinha lido essa resposta, mas eu, no fim, respondi exatamente isso naquele dia. Eu me lembro, né? Que é justamente isso. Você não está passivo. Você não é passivo. Você aceita a realidade sem aquela revolta interna, sabe? Sem aquela sensação de raiva, eu não mereço isso. Eu merecia coisa melhor. Sabe? Aquela coisa interna, aquela energia densa de raiva mesmo, de não aceitação das coisas que são como elas são, do jeito que elas precisam ser, né? Por uma série de motivos que a gente não vai conseguir explicar todos os motivos. Muitas coisas a gente até sabe, é só olhar para a nossa vida, os nossos comportamentos, as coisas que a gente mesmo gera, né? Mas tem coisas que a gente não sabe. Então, o que fazer? Reclamar da vida, querer morrer, não ter força interna para continuar, não ver algo além do que essas catástrofes que a gente tem na nossa vida? Será que a vida é só isso? Né? Então, ele está falando disso, de você respira e aceita, só aceita. É ter a verdadeira fé mesmo. Que a gente fala muito em fé. Nas religiões é sempre a mesma coisa. As pessoas dizem que têm fé, elas oram, né? As pessoas fazem tanta coisa achando que estão ali com fé, só que acontece alguma coisa. Não é bem assim que as pessoas, incluindo eu, todos nós, não é bem assim que a gente faz. Lá no fundo, a gente acha que a gente merecia mais. A gente enxerga o que está acontecendo de uma forma fatalista. E como se aquilo fosse algo exagerado para nós. Ou então a gente se culpa e acha que, isso é um castigo. Não é? Ou é um lado ou é o outro. Mas a gente não para com tudo isso, deixa tudo isso para lá e simplesmente olha para a realidade. A realidade é assim. Não foge da realidade. Nós não temos que fugir. Nós temos que viver a realidade. É para isso que a gente está aqui.
para viver a realidade. Não adianta a gente fugir. Quantos que não vão lá para um templo porque eles estão fugindo da sua vida em casa? Será que eles estão indo no templo mesmo? Será? Às vezes o templo está lá em casa, é lá. Até o Espiritismo traz muito disso, né? Eles até falam assim, cadinho familiar, tem muito desse vocabulário, né? Por quê? Porque ali onde está tendo o problema, a dificuldade, ali é que nós vamos crescer. É a oportunidade que a gente tem de crescer, de ter o aprendizado, de transcender e de viver isso sem reservas, sem fugas. Porque quando a gente faz isso, nós acionamos uma força interna muito grande. Nós nos ligamos à fonte divina. Essa energia vem toda ao nosso encontro. E podem observar as vezes que isso foi feito na vida de cada um. Eu lembro na minha, quando eu fiz desse jeito, eu relaxei, parei de lutar e eu aceitei. Todas as soluções vieram. E quando tudo terminou, eu me senti satisfeita com o aprendizado, com a minha vitória. Eu venci os obstáculos, eu aprendi com eles, né? Então, ele traz isso, né? Que o momento presente, o que a gente está passando agora, é esse momento que está nos trazendo ensinamento. É ele que nos vai possibilitar transcender essa realidade e entender que nós somos mais do que isso, muito mais. Nós somos uma consciência muito poderosa, com muitas possibilidades. E a realidade é de acordo com o observador. Se eu vejo a vida com fartura, com amor, com fé, com sabedoria, é nesse universo energético que eu vou mergulhar. E nada de duvidar disso, nós não temos que duvidar disso. Porque quando a gente duvida, nós já estamos numa outra vibração. Então é se entregar mesmo, sabe? É se entregar para a vida, né? Aí ele dá um exemplo. Se você estivesse atolado na lama, não diria: muito bem, resigno-me a ficar atolado na lama. Resignação não é rendição. Você não tem de aceitar uma situação indesejável ou desagradável na sua vida. Nem tem que se iludir a si próprio, dizendo que não há nada de errado em estar atolado na lama. Não. Você reconhece completamente que quer sair da lama. Depois, concentra sua atenção no momento presente, sem o classificar mentalmente, de modo algum. Significa isso que você não o julga, você não julga o agora. Por conseguinte, não há resistência nem negatividade emocional. Você aceita o momento tal como ele é, depois toma providências e faz tudo para sair da lama. Então, aqui ele deixou bem claro como nós precisamos, né, nos colocar nos momentos difíceis. E que sim, nós temos que agir, né? Mas ele também fala daquela ação, você agir sem colocar aquela tensão, né?
Você vai agir sem se colocar contra. Então, é algo realmente que não tem nada a ver com resignação. Resignar é você apanhar e ficar ali, apanhando, e chorando, e sentindo, e não fugindo, e não fazendo nada. Aí você está resignado. Rendição é parar de brigar. Para de brigar. Vai com a correnteza. Vê o que você faz ali. É isso. Eu espero que tenha ficado clara essa parte, né? Não se render torna a sua forma psicológica, a concha do ego, mais rígida, criando assim uma forte sensação de separação. Então, quando a gente não se rende, é isso que a gente faz, a gente fortalece essa concha do ego, nessa caixinha fechada, a gente faz ela ficar mais rígida. E aí, parece que você se separa da energia, da fonte da vida, né? Você fica separado daquilo, você fica sem um apoio, você fica sem você mesmo, porque você faz parte da energia da vida. Quando você faz isso, quando você resiste, você não aceita, você não se rende, não se deixa levar pela vida. Você fica sozinho, separado da vida. Porque a vida, ela não é isso. A vida é fluir, fluir o tempo todo. O mundo à sua volta e as pessoas em particular são considerados como ameaças. Surge a compulsão inconsciente de destruir os outros através de juízos, assim como a necessidade de competir e dominar. Então, isso é tudo coisa do ego, né? Quando a gente precisa correr para fazer alguma coisa, porque senão o outro vai lá e faz na frente. Calma, relaxa. Vai no seu ritmo. Vai como a vida está te levando, na sua possibilidade. Não precisa correr atrás de nada desse jeito. Você não precisa ir na frente do outro, porque senão ele chega primeiro. Isso é coisa do ego. Então, essas coisas nós precisamos começar a observar. Ah, porque se eu não for lá, o outro chega primeiro e eu fico sem. Não, você não fica sem. Você fica com o que é seu. Deixa o outro correr. Não vamos agir como aquelas crianças quando tem a festinha de aniversário. Liberou a mesa. Todo mundo sai correndo e vai para a mesa. Coitado de quem não for, fica sem ter o que comer, né? Não vamos agir dessa forma. Por quê? Porque a gente confia, como diz lá na Bíblia, né? Olhai os lírios do campo. Exatamente, Jesus já trazia tudo. Jesus trazia esses conceitos. Em vários momentos ele trouxe esses conceitos. Calma. A vida vai prover. E ela vai prover, ela vai te trazendo as oportunidades. Ó, você não precisa sair correndo atrás. Na hora certa, a vida traz. É só você ir fazendo as suas coisas. Aquilo que você sente. Vivendo o presente, vivendo a vida, saboreando, observando. Pode fazer os planos, pode fazer tudo. Mas não precisa ter ansiedade. Confia. É o confiar mesmo, é o acreditar que a vida é próspera. E ela será. A gente precisa lembrar sempre que a realidade depende do observador. Se eu acho que eu preciso correr porque eu vou ficar sem, essa é a realidade que eu estou criando. Agora, se eu relaxo e vai vir o que precisa vir, é isso que vai vir. Vai chegar mais cedo ou mais tarde. A própria natureza torna-se sua inimiga e as suas percepções e interpretações são governadas pelo medo. A doença mental, a que chamamos paranoia,
é apenas uma forma ligeiramente mais aguda desse estado de consciência normal, mas disfuncional, que é esse estado egóico. Então, quanto mais nós nos entregamos para esse medo, para esse nosso ego, quanto mais a gente se entrega para isso, querendo garantir o nosso tempo todo, nessa forma exacerbada que a gente faz, mais a gente fica sem. Até tem outro trecho da Bíblia que diz: aquele que tem muito, mais lhe será dado. Mas aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Olha, alguém tem dúvida? Então, gente, tem muita informação que já veio, já faz muito tempo, séculos, milênios, civilizações que trouxeram conhecimentos. Hoje, até na física moderna, né, que muitos, óbvio, né, mais cartesianos não aceitam, lógico, não aceitam, porque a gente já sabe, né, é aquela forma de pensar que só vê as partes, não vê o todo, não é? Quanto mais nós ficarmos nessa mentalidade de separação, menos a gente tem. Porque nós não contamos com a energia do fluxo da vida. Nós não contamos com essa energia. Nós contamos com uma mesquinharia. E quando a gente conta com mesquinharia, é isso que nos ganha. Então, a proposta aqui é outra. Não é apenas a sua forma psicológica, mas também a sua forma física, o seu corpo, que se torna dura e rígida. Essa parte é bem interessante. Através da resistência. Então, quanto mais a gente resiste às coisas e não aceita, nosso corpo fica rígido também, ele vai se enrijecendo, porque ele reflete o que a gente é. Ele obedece à mente, né, que está ali. Cria-se a tensão em várias partes do corpo, e esse corpo contrai-se como um todo. A corrente livre de energia da vida que percorre o corpo e que é essencial para o seu funcionamento saudável, fica muitíssimo restringida. O exercício físico e determinadas formas de terapia física poderão ser úteis para restaurar essa corrente. Mas, se não praticar a rendição no seu dia a dia, essas coisas só lhe poderão proporcionar um alívio temporário dos sintomas, já que a sua causa, que é o padrão de resistência, não foi desfeita. Então, nós temos aí muitas terapias naturais, holísticas, né? Nós temos também terapias físicas mesmo, de atividades físicas, nós temos diversas ferramentas que podem nos ajudar. Porém, é como se fosse um paliativo, um remédio de dor de cabeça. Então, não adianta apenas fazer terapia. Não adianta. É preciso mudar a forma de ver a vida, como um todo mesmo. E confiar realmente. Se entregar para a vida. Se entrega. Confia. O que mais pode acontecer? O que de mal pode acontecer? Mesmo porque não existe morte, não é? Não existe a vida eterna. O que mais pode acontecer se a gente confiar na energia da vida? E acreditar que as coisas que a gente precisa chegarão. Que é só a gente ir no fluxo da vida. Que nós não temos que competir. Nós não temos que brigar. Não é porque algo difícil aconteceu agora que pronto, agora acabou a nossa vida. Não. Se a gente acreditar que a solução virá, ela vai vir. As coisas vão acontecer. Vamos lembrar
A realidade depende do observador. Então, eu faço a minha realidade. Depois que aceito as coisas como são, considere os pormenores específicos da situação. Pergunte a si próprio: haverá alguma coisa que eu possa fazer para mudar essa situação? Para melhorá-la? Ou sair dela? Se sim, tome as providências adequadas. Não se concentre nas 100 coisas que fará ou terá de fazer no futuro, mas concentre-se naquilo que pode fazer agora. O que não significa que não deva fazer planos. Esse é um ponto muito importante. O que a gente sempre fala? Não tenho tempo, tenho muitas coisas para fazer, tenho isso. Aí a gente fica louco no meio daquela multidão de coisas para fazer. Só que a gente não pode fazer tudo aquilo. Não dá. Não cabe no agora. Não cabe. Então não adianta. Não adianta criar ansiedade em cima de um monte de coisas que a gente arrumou para fazer. É o que a gente pode fazer agora. É ali que a gente vai focar. Então, tudo isso tem a ver com mudanças de comportamentos, mudanças de pensamento, de como funciona esse nosso pensamento, como funcionam as nossas crenças. Então, tudo isso é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo, para que a gente melhore a nossa forma de viver. Para que a gente não reclame da vida, mas para que a gente observe como a gente está agindo nessa vida também. Nem sempre é a vida que está trazendo dissabores para a gente. Muitas vezes, eu vou dizer uma grande maioria das vezes, somos nós que geramos as nossas dificuldades. Nós mesmos. Não é? Pode muito bem acontecer que planejar seja a única coisa que você pode fazer agora. Você só pode planejar, você não vai poder fazer. Mas certifique-se de que não começa a passar filmes mentais, a projetar-se no futuro e, desse modo, a deixar passar o agora. Fica só sonhando com o futuro. Quaisquer providências que você tome poderão não dar fruto imediatamente. Ou seja, tudo que a gente faz hoje, querendo atingir algum objetivo, tem um tempo. As coisas têm um tempo para acontecer. Um tempo que a gente está aqui na Terra encarnado. Então, as coisas não são para ontem. As coisas têm um tempo. Então, nós temos que parar tudo. Para tudo. Observe o que está acontecendo com a nossa vida. O que nós estamos colocando como meta na nossa vida e como obrigações na nossa vida. E coisas que a gente precisa. Então, é olhar mesmo para o agora, porque se agora está difícil, é porque eu preciso ver o que eu ando colocando nesse agora, para que ele seja assim. E não adianta. Nós temos um agora que cabe X atividades. Não adianta a gente querer fazer um mundo num agora que só cabe X. Não tem como. Se não puder tomar quaisquer providências, e se também não puder retirar a situação, você não pode se retirar da situação, né? Então, use a situação para se render mais profundamente, para entrar mais profundamente no agora, no ser. Ou seja, você já pensou em tudo? Não tem solução. É isso. O que você faz? Respira, relaxa e aceita. Fica no agora. Administra
administra o que está acontecendo e vive esse agora. Aprenda com ele. Quando você entra na dimensão imortal do presente, verá que a mudança chega muitas vezes de forma inesperada, sem necessidade de grandes esforços da sua parte. É o que eu disse agora há pouco. E quando a gente confia, quando a gente para de brigar com a vida, quando a gente aceita, a gente vai lá, faz o que tem que fazer e seja o que Deus quiser, o famoso, né? Seja o que Deus quiser. Relaxa e seja o que Deus quiser mesmo. As coisas acontecem. As coisas se solucionam. Acontece o que precisa acontecer. Não existe nada que fique ali parada, porque a energia está sempre circulando. Não tem o que fique parado. Então, nós temos que confiar na vida. A vida torna-se útil e coopera consigo. Se fatores interiores, como, por exemplo, medo, remorso ou inércia, o estavam impedindo de tomar as providências necessárias, eles ficarão desfeitos na luz da sua presença consciente. Então, no presente, no agora, não existe lugar para medo, remorso ou inércia. Não existe luta. Só existe vida. E quanto às pessoas que me querem usar, manipular ou dominar? Então, aqui é uma outra pergunta, né? A pessoa fala dessas pessoas que manipulam as outras, que usam, que querem dominar, né? Ele pergunta, devo render-me a elas? Uma boa pergunta, né? Vamos ver o que ele diz. Se não puder tomar quaisquer providências, e se também não se puder retirar da situação, então use a situação para se render também e entrar nesse agora, nesse profundo, tá? Então, é a mesma situação que ele fala, né? Você vai fazer aquilo que o presente te traz. Nós precisamos estar conscientes. Quando nós estamos conscientes das coisas, nós somos seres conscientes. Aqueles que estão querendo nos manipular, nos dominar, na verdade, são seres que são inconscientes. Porque quem quer dominar e manipular os outros são pessoas inconscientes. Pessoas conscientes não dominam nada, não querem manipular nada, nem ninguém. Simplesmente porque elas aceitam a vida. Quem manipula é quem quer mudar as coisas que são, a partir de subterfúgios. Então, isso é coisa de gente inconsciente. E só vai ser dominado e manipulado pessoas que também estão na inconsciência. Quem está consciente não permite que seja manipulado. Dá um não mesmo, um não de qualidade, aquele não sem medo de ser feliz. Não permite a manipulação. Por quê? Porque já sabe o que se quer, já está no presente, não está sendo manipulado por causa do ego. Quando a gente manipula outra pessoa, a gente manipula o ego dela. Quando a pessoa está integrada no seu ser, está presente no aqui e agora, não tem o que manipular. Porque não é o ego que está agindo. Então, nós temos que estar cada vez mais conscientes. E estar consciente é estarmos cada vez mais inseridos no agora, vivendo a nossa realidade, não fugindo da nossa realidade, aceitando o que a vida traz, acreditando que se a vida trouxe isso, foi porque eu gerei isso. Eu gerei a minha realidade, porque eu sei que eu gero. Se o que está acontecendo comigo é o que eu gero,
não é fatalista, então eu sei que eu tenho o poder de mudar isso com as minhas atitudes diferentes, vivendo esse agora, não é fugindo do agora, porque se eu fugir do agora, eu fujo da vida, eu fujo da realidade, eu fujo das coisas que são. E aí sim, eu sou um prato cheio para ser manipulada, para ser massa de manobra de outras pessoas que têm outros interesses e que estão igualmente inconscientes. Eu estou no nível da inconsciência. Então, o livro, eu terminei ele por aqui, nessa parte, tá? Ainda existem coisas para serem lidas, porque, apesar de ter sido um estudo longo, mesmo assim, não foi tudo o que foi abordado, né? Não foi tudo que foi falado. É preciso ler o livro. É muito importante, se não leram o livro, que leiam esse livro, mesmo porque eu falei as minhas interpretações, como eu vejo, né? Segundo a minha lente interna, e é muito interessante que as pessoas leiam e tirem as suas próprias conclusões a respeito, tá? E se concordarem com a forma como eu penso também, é legal, né? Se não concordarem, também é legal, porque, mais uma vez, é a forma como cada um vê a realidade, né? É a realidade de si mesmo. E o que eu acho muito interessante é que a gente dê sequência, sabe? É que a gente continue ampliando a nossa mente. Largue um pouco esse ego que quer que a gente seja mais do que o outro, melhor do que as outras pessoas, ou que a gente tenha o tempo todo, que vê as dificuldades como sendo coisas horríveis, né? Que tem essa visão pequena da vida. Então, eu gostaria muito, assim, de dizer que a vida ela pode ser vista por uma lente positiva, mesmo as suas dificuldades, né? Existe uma lente que a gente pode ver positiva sempre, basta a gente querer, tá? Então, eu encerro por aqui esse estudo que foi muito importante para mim e espero também que tenha sido importante para vocês.